de que similitudes e diferenças consideras entre como se han abordado outras epidemias ou crises sanitárias e o COVID-19 a nível internacional. Nos han dejado lecciones aprendidas aquelas crises sanitárias e se han sabido aproveitar em essa. Bueno, o primeiro comentário general é que eu creio que não há nada semelhante a COVID-19. Eu creio que é marco. Eu escrevi artículo assim em janeiro, fevereiro, que era muito mais em relação à incapacidade e ao dano não criminoso que Trump estava fazendo com as políticas del gag, não? de la mordaça, em relação com as questões relacionadas com o aborto, pero também de uma maneira general, atingindo toda a cooperação em termos de saúde. E mostrando que eu, já em janeiro, me parecia que a Covid-19 era um marco único e que, por la primeira vez na história, uma epidemia passa não diria ofuscar, mas passa a ganhar uma certa precedência sobre a economia. Isso me pareceu um marco fundamental. Não? Por la primeira vez, a gente debatia, incluso Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, que era mais importante responder à pandemia exatamente, incluso, não, do ponto de vista deles, por el impacto que isso teria em la economia global e com repercussões que se estenderiam por algum tempo. Então, isso me chamou muita atenção porque realmente é a primeira vez que isso se passa, não? Porque se vamos comparar com a gripe espanhola, existe livro aqui que realmente os recomendo, que é da professora Heloísa Starling e Leonor Schwartzman, que são de aqui de minha universidade, são historiadoras e que fizeram livro que, por coincidência, incluso tiveram que anadir capítulo, porque escrevem antes da eclosão de Covid, pero tiene uma riqueza informacional, é a gripe espanhola em Brasil. E se chama, o subtítulo é Bailarina de la Muerte. E exatamente mostra, né, o impacto total, pero em mundo que estava no conflito mundial. Não? Nosso conflito mundial agora durante a eclosão de Covid-19 é muito diferente do conflito daquela época, naturalmente, não? Obviamente. Pero nos dá uma ideia, não, de los fatores que se repitem. Então, uma outra pergunta de Mário é isso, não? Que similitudes e que diferenças? Bueno, é uma outra coisa totalmente diferente. Eu creio que todos estamos de acordo. Se alguém vê de outra maneira, seria muito rico podermos debater isso. Durante todo o período que eu estive em la OMS, me parecia, bueno, discutimos, assim, de uma maneira corriente, discutimos muito a epidemia ou a pandemia X. Não? Sabíamos que vendria, não sabíamos exatamente aonde, teníamos uma ideia por
la H1N1, la gripe aviária, por todas essas, la gripe suína, sabemos que tendriam uma chance mais grande de sair de Ásia. Poderia ser em qualquer parte ou incluso em algum laboratório de alguma parte do mundo. Apesar dessas teorias serem conspiratórias e utilizadas politicamente como contra-informação, como sabemos, pero tuvimos, principalmente nos Estados Unidos, tuvimos por lo menos 3 casos sérios, não? 4 casos sérios de infecções humanas em laboratórios de pesquisa, que poderiam ter uma consequência tremenda, como foi o caso de Ebola, do vírus Marburg e do vírus Sabiá, que é vírus brasileiro, não um mamareno-vírus hemorrágico, assim, que está com uma letalidade tão grande ou mais grande que Ebola, e que eclodiu no laboratório de Yale, em los anos 90, não, por acidente de técnico. E então temos muita possibilidade, não? E isso que Mário mencionou no início me parece muito correto, que estejamos em momento em que a próxima vendrá mais rapidamente que podemos pensar. E já temos indícios, não? Agora começa o Marburg em la África do Leste, novo brote de Ebola, e incluso em Costa del Marfim, e temos já sinais de que a coisa não vai parar por aí. E que há uma proposta de Fauci, não, del czar aí del Covid em los Estados Unidos, de selecionaram, o CDC selecionou 20 vírus de altíssima virulência, não? E que são candidatos às próximas. E a proposta é uma proposta absolutamente reducionista, pero necessária, que é a proposta de começar a desenvolver vacunas, não? Antecipadamente, deixá-las aí estocadas, e naturalmente com um potencial de controle geopolítico fenomenal, não? É mais barato que um armamento nuclear e de uma eficiência tremenda. Ser ele, não, ele que controla vacunas que têm uma chance tão grande de ser utilizadas. Quando fomos chamados aí na OMS, não, por lá a doutora Maria Isabel Rodrigues, a discutir, ela nos hizo uma pergunta, basicamente, não? Foi uma coisa genial. Assim, juntamos aí em janeiro de 88, creio, não? Não, de 89, e a ideia era discutir onde havíamos experimentado questões internacionais a nível local de prática e, em nível internacional, como víamos lá, como ubicamos o trabalho a nível local de saúde. E imediatamente Mário pensou em modelo, não, que chamou de SAI e DIS, como vocês sabem, e isso nos foi o que nos permitiu começar a analisar a realidade em quadro que, mesmo em las relações internacionais, as disciplinas de relações internacionais estavam muito pouco desenvolvidas com metodologias de investigação. Não te permitiam estudar muito, porque estavam muito
sesgadas por las doutrinas de relações internacionais, não? Que não eram teorias de explicação científica, eram doutrinas de acção, não? E que se buscava poner a realidade na camisa de força dessas doutrinas, o realismo, o funcionalismo e todas as outras doutrinas de relações internacionais. Então, nós começamos a buscar alguns métodos para estudar os fenômenos de relações internacionais. E o primeiro que eu creio que nos defrontamos foi, o Mário estava em Peru, em La OPAS, e ali teníamos também Vidal, não? E que havia sido um funcionário da OMS, um sênior, e que foi chamado a Fujimori por razões dessas que a história tem dificuldade de explicar, não? Esses momentos loucos na história. Foi chamado a ser ministro de Peru, no primeiro início do governo Fujimori, e também Eugênio Vilar, que havia também participado da Residência de Saúde Internacional. Então, trago aqui para a questão personal um pouco, porque foi um momento muito único, não? Que teníamos já uma discussão que estávamos buscando entender esses aspectos domésticos, não utilizando a palavra norte-americana, junto com os aspectos internacionais. Em um momento em que já se falava muito já de globalismo, não? Pero insistíamos em mirar as coisas a partir de los estados, não? E hicimos uma crítica exatamente às visões que buscavam pasteurizar e homogeneizar as coisas, não? Como se fosse todo uma questão de interdependência, de estarmos bem com todos, e que a saúde era um ambiente de cooperação mútua, que beneficiava a todos. Então, a primeira questão que questionamos foi exatamente que a saúde é realmente um locus de cooperação privilegiado, não? Porque a gente exatamente percebe que a saúde do vizinho é importante para a minha saúde, não? Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente fortíssimo de conflito, não? Que a saúde se cabe ao conflito. Depois vamos volver a essa questão um pouquinho mais, que me parece central, um conceito operacional central, em que se pueda perceber em todos os fenômenos de saúde internacional, não? O que é oportunidades de cooperação, hechos de cooperação intencional, planeada, e lo que é o conflito que se genera ou a utilização do fenômeno para provocar um conflito. Eu creio que esse conceito é muito importante para nós. Nossa preocupação principal era mostrar, parece agora uma coisa muito simplista, não, Mário? Pero tivemos que fazer uma discussão, incluso internamente em la OPAS e la OMS, sobre poder. Não? Por que não? Aí la OMS, cada país um voto. Então, se Santa Lúcia tem o mesmo voto pelos Estados Unidos, não? Então, essa coisa quase ridícula foi necessário discutir e rediscutir com referenciais de poder claro. Quem tem o poder militar e político, não? De regular as transações internacionais. Basicamente isso, não? Foi a base da análise.
E dentro disso, que autonomias o país tem que ter, não? E ao mesmo tempo, sem perder a ternura jamais, não? Sempre pensando no vecino, no próximo e trabalhando nesse sentido. Eu creio que por aí foi um equilíbrio delicado, mas tomamos palo de todos os lados. Não, vocês querem, estamos em um momento de um ideal de paz, não? Terminou a União Soviética, não há mais guerras, não há mais nada. Então, estamos nessa discussão e acontece o Iraque 1. Tu me perguntaste ao início se el DSAI seria, se lo haríamos distintamente. A única coisa que agreguei, que clareei mais, porque trabalhava mais com a visão das variáveis, não dependentes e independentes. E começamos a mirar mais grupos de determinantes sociais e outros tipos de determinantes, que eu creio que ajudou bastante. Derramos mais claro também as questões, os aspectos culturais, que eu creio que mencionávamos, né, pero de uma forma muito assim, o ceviche como na questão cultural e todo, e não logramos sacar todo de ahí. Básicamente nosotros forcejeamos un tiempo largo, digamos, entiendo que tenía mucho que ver con la idea de Statecraft, digamos, Sí. y encontramos para aquella época, casi coincidente con tu libro, la idea, o sea, pensamos que Statecraft tenía que ver con que las relaciones internacionales se organizan primariamente por los estados como actores, sí. Mientras que ahí Rosenau, digamos, planteaba una especie de governance without government, y que empezó a generar la idea de que, bueno, el mundo se podía autorregular, digamos así, ¿no? Sim, então foi isso. Quando eu fiz a opção por saúde internacional, não, era muito claro, e como eu mencionei, já se haviam as discussões de los globalistas, não? Vimos Julio Frank, por exemplo, defendendo que não, necessitamos, todos somos interdependentes. O mesmo discurso de Rosenau, não? A mesma coisa, mesmo discurso de que somos todos interdependentes. É importante pensar também que Rosenau escreve isso com Ernest Otto Ziemkiel, que era um cientista político, historiador alemão, que trabalhou sempre com a tradição do neoliberalismo e defendia as teses de que liberalismo levava à paz eterna e ao fim da história, sempre trabalhou com essas visões, não? E que dizia também que as teorias de relações internacionais pressupõem que os atores são diferentes grupos sociais, não? Que fornecem eles uma estrutura ao Estado. Eles substituem o Estado nas tarefas de relação internacional. E isso se reflete também nos processos todos de tomada de decisão pelos sistemas nacionais em relação com as relações internacionais. E é interessante que quando a primeira leitura do livro foi de Kelly Lee, não? Que é uma teórica de saúde global, e ela me respondeu e disse: mira, tu eres um dinossauro, nadie mais habla de saúde internacional, somos todos globalistas agora. E depois, em um artigo, mencionou que eu tinha uma visão utilitarista da saúde global.
E, bueno, nunca chegamos a debater personalmente essa questão, mas mostra realmente duas visões totalmente distintas. O que eu utilizei de Rosno no livro é exatamente o conceito de iniciativa diplomática do ponto de vista da investigação. Não? Como organizar a investigação para exatamente ver as questões domésticas, as questões, a relação entre as questões domésticas e as questões externas, e também uma maneira de pensar claramente, não? Que uma iniciativa tem princípio, não tem uma questão de espaço e de tempo bem definido. Quando empieza, quando termina, ou etapas, ou momentos, não? De la iniciativa diplomática. Então, ele tinha uma matriz bem linear, com tempo e espaço, e eu a transformei em uma matriz que buscava, não, um aspecto tridimensional que pudesse refletir um pouquinho mais e organizar um pouquinho mais as informações e a relação entre cada uma, não? Para que pudiéramos pensar um pouco do ponto de vista do país, os interesses do país, sempre com uma visão ética e moral fundamental. Outro pequeno exemplo que me ocorre agora é o de Zika, não? Que o Brasil teve uma resposta fantástica durante a preparação das Olimpíadas. Não? Podia haver quedado calado, e um problema aí do Nordeste todo, pero não, forçou a OMS, incluso, a assumir como uma emergência de saúde internacional. A outra coisa que também vem dessa época, que é exatamente a visão de que Charles Godin, um dos partícipes também, mencionava que havia visto um afiche em uma universidade que dizia Health is everybody's business. E, bueno, para eles quizá era business mesmo, porque recebiam toda aí a Universidade de New Orleans, Chapel Hill, eram as campeonas de grants, não? De muita plata da USAID. E, então, para eles era um business, sem dúvida alguma. Mas eu queria dizer também que era uma questão, naturalmente, que dizia respeito a todos. Não? Então, nesse momento, eclode a pandemia de cólera em Peru, que era exatamente a sexta pandemia mundial registrada de cólera, e que havia começado aí cerca de Timor-Leste, Indonésia, e se foi passando a todo o mundo. E depois de que estivéssemos livres de 100 anos de cólera, em las Américas, então se eclode em Peru. E foi uma oportunidade para nós que Mário estivesse aí, não? E que pudiéramos observar, ser não partícipes, observantes aí, e me pareceu de uma riqueza enorme. E aí alguns hechos alguns hallazgos que encontramos, um deles era exatamente esse papel do indivíduo na história, não? Que nos pareceu muito importante nessa situação, onde tínhamos Fujimori, um negacionista, uma pessoa que buscava
se distanciar de qualquer possibilidade de queimar-se, ¿no?, com a eclosão da pandemia aí, se distanciar, ¿no? Teníamos, ao mesmo tempo, um Carlos Vidal que tinha essa visão de perceber a importância de, primeiro, buscar a transparência. Então, Fujimori, negacionista, porque pensava que isso ia custar sua imagem e algumas exportações de Peru, não? E Carlos Vidal com a posição contrária. Vamos ser o mais transparentes possíveis, porque é a única forma de enfrentar o que viene. Então, convoca todos os embaixadores para uma conferência de prensa, les informa que está passando e les pide cooperação. Isso empieza a funcionar. Seguramente isso foi uma das coisas que diminuiu em muito a mortalidade. Então, essa questão, nós outros vemos novamente em várias outras, me parecem similitudes, não? A importância do liderazgo em um momento como esse. Fundamental. Então, Mário e eu começamos a rascunhar, ser um borrador de um artigo há siglos, que era exatamente o que há em comum entre Fujimori, Majors, que era o primeiro-ministro de Inglaterra durante a vaca louca, não? E começamos a fazer comparações. Não? E, hoje em dia, claro que um dos primeiros da lista seria Trump e Bolsonaro, não? Com essas mesmas características e em situações diferentes, mas com as mesmas características. E, de um outro lado, temos, por exemplo, Xi Jinping, não? Que assume o poder em China, especialmente devido ao debacle de la H1N1 em China. Perdão, não a H1N1, da gripe anterior, a aviária anterior, não? E que causa um tremendo desgaste do Partido Comunista e dos liderazgos, e Xi Jinping vem com uma proposta de transparência total, incluso do ponto de vista da legislação, não? Forçando as províncias a que tenham uma política também de transparência sobre todas as coisas. E com muita consciência, agora me falha a memória, mas há uma análise interessante que incluso o The Economist faz de imperador chino que foi totalmente devido a parece que foi varíola, uma epidemia de varíola que lhe custou a cabeça, não? Porque houve uma insurreição general no país devido à situação epidêmica. Então, essa gente faz essa leitura e trabalha de uma maneira diferente, e China empieza a se preparar, não? Que propôs o Carlos Vidal em Peru? Uma iniciativa diplomática em saúde, que era uma forma de preparar-se para a epidemia com transparência, com chamamento à cooperação, não? E com isso, por exemplo, Brasil, se tivesse tenido uma mortalidade proporcional à mortalidade de Peru, haveriam sido cerca de 200.000 pessoas mortas em Brasil, não? Se compararmos com o número por 100.000. Então, essa movida
foi a diferença entre centenas de milhares de mortos, não? E empieza então a ser toda essa mobilização, não? E dura 6 meses no governo, porque naturalmente Fujimori necessitava também de um chivo expiatório. A relação com a economia, mesma coisa. Aí chegou um ponto que o principal defensor da economia era o ministro de Saúde, que negociava com a OMS para pedir que a OMS mostrasse que a quarentena era absolutamente inútil, não? Que não havia restrição de produtos peruanos, incluso de pescados, e empieza a criar, nessa iniciativa diplomática de saúde, uma posição ética perante o mundo. Eu defendo minha população, mas defendo a população de los vecinos e do mundo em geral, não? E, además, busca também, nesse momento, uma negociação com vários organismos internacionais. O Banco Mundial e o BID saem da película porque Peru não tinha crédito, não queremos ter nada com Peru, hasta que Peru haga um ajuste econômico forte em meio à pandemia. Então, todos esses fatores se remetem a outras, não? Me demonstra a similitud. Outra similitud muito importante é a incapacidade da Organização Mundial da Saúde de responder eficientemente a esses primeiro brotes epidêmicos e depois, né, epidemias e depois pandemias. Uma incapacidade enorme que chegou quase ao criminal no caso da ebola, com Margaret Chan. Eu tenho um pouco essa cronologia em outras partes, mas assim, em linhas gerais, de los primeiros casos de ebola, hacia que a OMS la reconhecesse como um evento sanitário de importância internacional, levou quase 9 meses. E em agosto já se tinha, em agosto de 2014, 2013, já se tinha, perdão, 14, já se tinha a ideia da calamidade que representava para aqueles países, e mesmo assim a OMS segurou o quanto pôde. E a intervenção, o organismo internacional que hizo algo em relação com o ebola foi o Banco Mundial. Essa situação. Então, chegamos a esse ponto de entender que a OMS é um dos fatores que nós temos que mesmo lá, OPAS, demorou um pouco a reaccionar no caso del cólera. Não sei se Mário, os locais trabalhando muito, pero o nível central da OPAS com muita dificuldade de trabalhar, não? E com questões ao mesmo tempo eleitorais, não era a transição entre Nakashima e o diretor da OPAS era um dos candidatos. Então, eu cito isso para mostrar que há questões menores que também se repetem e que causam um dano enorme. Resumindo um pouco, eu creio que dessas questões todas, não, que quizá abordei com um pouquinho de detalhes aqui, o fundamental seria essa, não?
a questão do nível de decisão política de alto nível é fundamental, porque são situações que mobilizam todas as forças do país. Assim que se arriba não funciona, vai ser muito difícil, mesmo com o outro lado da moneda, não? Que é a participação social, que é fundamental, que vimos também que em Peru foi fundamental. Não? Outra identificação que Mário aí já me chamava a atenção e que buscamos, estudamos muito, que foi o rol da prensa. Uma época em que Peru tinha muita participação da prensa, vários periódicos e muito rádio, não, que chegava até a Amazônia e todo, e como houve uma mobilização da sociedade em todos os níveis, nas escolas, e que isso foi fundamental também. Uma das frases que utilizava aí na investigação foi de que a prensa foi a diferença entre o número de mortos, não? Foi o papel o rol da prensa. Assim que me parece outro aspecto fundamental, não? E a ausência de legislação, tanto a nível de país quanto a nível internacional, no caso do cólera. E hoje, por exemplo, Brasil se encontrou totalmente despreparado do ponto de vista legal para enfrentar a pandemia, não? E daí que a Suprema Corte teve um papel fundamental de quase legislar, não? Foi impressionante em relação à proteção às populações mais vulneráveis, a los quilombolas, às populações indígenas e em vários outros, a los trabalhadores. A obviedade central, que é a questão do neoliberalismo como existiu. Então, só para cerrar um pouquinho as similitudes, não? É exatamente a resposta em Peru durante a pandemia. É realmente instaurar o neoliberalismo da maneira mais forte possível. Não? E, no caso de Brasil, não se perdeu qualquer traço de amabilidade formal, de cortesia dissimulada do neoliberalismo. Agora é assim, não? E eu creio que esse é um outro fator que tem um impacto e custe com quantas mortes custarem. 575 mil? Bem, não? Por que não 1 milhão? Não? Por que não em las áreas mais desfavorecidas de Brasília, nas favelas? Por que não? Aproveitamos. E isso não é uma teoria de conspiração. Estamos vendo mais e mais, incluso declarações, eu hice um estudo rápido de declarações de los militares reformados, não, que são os porta-voceros de los setores mais, no caso, fascistas, realmente, não? E alguns nazistas, incluso, não? Está salindo cada vez mais, em que eles teorizavam sobre isso, claramente. Por que não fazer isso? Não? Porque a OMS é o governo global, e por aí iam. Então, uma mescla deste nacionalismo, como se diz, barreiras. Así me parece muy contundente tu primera afirmación, casi, como que o sea, a pesar de los paralelismos y de los aprendizajes, esta pandemia es única, ¿no? Entonces, hay una cosa que por lo menos a mí me llama la atención, y no sé si ese es uno de los rasgos que elegís para decir que es única. En ninguno de los casos anteriores una pandemia mostró la absoluta vulnerabilidad de los países centrales.
O sea, el desempeño de los países del G7 en términos sanitarios fue inesperadamente, digamos, es más, los números de China comparado con los números de Europa y de Estados Unidos parecen un juego de niños, digamos, para la experiencia china. Y yo coincido con esto, que cuando hay dos cosas que me impactaron muchísimo, que es, primero, el día que China, o sea, nosotros empezamos a prepararnos el día en que China cuarentenó 40 millones de personas. O sea, ese día dijimos, no hay ninguna chance de que esto no llegue a la Argentina. Pero lo segundo también, que después te vamos un poquito a repreguntar, vinculado a esto que se dice ahora, digamos, nunca antes salieron vacunas y tantas vacunas eficaces tan rápido, digamos, es que China distribuyó el virus, digamos, a todos los laboratorios del mundo para desarrollos independientes. O sea, en enero o febrero del 2020 ya estaba haciendo eso para que en todo el mundo se estuviera investigando con vacunas. Que otro país hubiera, digamos, no le digo qué otro país, pero era capaz de patentar el virus, digamos. Y China lo estaba distribuyendo, ¿no? No sé, estos tres rasgos, digamos, el colapso de Occidente, del Occidente desarrollado, y los sistemas de salud más prestigiosos del mundo de rodillas, digamos. Y esta actitud de China me parece dos cosas para preguntar si por ahí va lo de que es única. Sem dúvida. E me parece a primeira vez que uma potência não mais grande tenha estabelecido intencionalmente uma iniciativa diplomática em saúde dessa magnitude. Há indícios. Eu estou buscando mais, mas não tenho recursos todavia para hacerlo. Pero há 2 ou 3 artículos que encontrei que traduzi del chino com o Google e que habla em la preparação de iniciativa diplomática em saúde de China, que viene del início do governo Xi Jinping. Então, se ele foi em contra sua própria doutrina, de alguma maneira, era para ter de meu ponto de vista, era para ter uma avaliação de como seria o impacto nacional, não? Pero imediatamente que hicieron, não havia vacunas, pero distribuíram o vírus e fizeram a diplomacia de máscaras, não? Que foi inquestionável, e de equipamentos de proteção individual em geral, as roupas, não? E isso teve um impacto enorme no mundo. Bueno, e mientras tanto, Bolsonaro hacía a iniciativa insalubre, diplomática insalubre. Ela é o contrário, impressionante. Isso de todo ao contrário e de uma forma intencional. Não é só por sua estupidez, que é real, não? Pero foi exatamente como um instrumento de destruição do Estado brasileiro. Assim, muito intencionalmente. Então, essa questão se queda claro, é uma questão absolutamente criminal do ponto de vista da legislação internacional, não? E, mientras tanto, os Estados Unidos paralisado internamente e externamente. Kamala Harris puso en este momento, en su participación en el último G20 de salud, que, digamos, nadie iba a poder hacer política a futuro sin saber de salud, y que la seguridad sanitaria iba a tener que incorporarse en el corazón de la defensa nacional, digamos.
Y entonces me pregunto, por lo que en este momento empieza a aparecer, vos ya lo insinuaste con tu idea de que es el parecido que hay entre la guerra de las vacunas y la Guerra Fría, la guerra del espacio, digamos, pero digamos, ¿qué pronóstico con la experiencia que vos acumulaste en la cooperación en ciencia y tecnología? ¿Qué chance hay de que vuelva a equilibrar, o digamos, de algún equilibrio posible en el desarrollo científico-tecnológico en temas como esto, por ejemplo, como plataforma de vacunas? Ahora eu creio que é muito limitado, não? Muito limitado. E essa derrota norte-americana aí em Afeganistão lo hace mais distante, não? Essa formulação de Kamala Harris não é nova. Durante o governo de Bill Clinton, ela apareceu muito claramente, incluso com Al Gore sendo um dos capitães. No governo, é interessante, no governos todos democratas aí, de Jim Carter, mesma coisa, não? Incluso ele pôs uma persona, chamando de saúde internacional, uma persona dentro da Casa Blanca para organizar toda uma política de saúde internacional dos Estados Unidos nessa época, não? E em 2000 houve a resolução do Conselho de Seguridade dos Estados Unidos, e depois isso se passou na ONU também, de poner HIV/AIDS como central para a segurança dos Estados Unidos, incluso militar, não? E a produção de estados caóticos, inestáveis, não, em África, devido, em parte, também ao SIDA, isso foi debatido já em vários momentos. Uhum. Kamala Harris agora vem a ser em um momento fundamental, onde ela busca, de meu ponto de vista, ao máximo possível, se poner como uma alternativa de poder, não? Pero de uma maneira, em relação com as vacunas, ela foi mais dura que qualquer outro político, não? Assim como foi muito dura com a migração, apesar que seja de família de migrantes. Então, é essa essência da gestão do mal-estar do neoliberalismo. Claro. Nós outros sabemos que saúde é importante, claro, mas saúde está como uma questão de segurança para nós outros. claro. Não é pelo direito das pessoas terem saúde. Eu sempre resisto um pouquinho, aí já é uma questão personal, eu resisto um pouquinho à nomenclatura militar em las questões de saúde internacional. Então, a primeira coisa é um pouco, não é, essa reação personal, o combate, o escudo, as armas, não, a vacuna como um fuzil. Esse tipo de coisa me incomoda um pouco, mas não tem importância, só um desabafo aqui para vocês e que não me sinto assim. Agora, o conceito em si é de uma importância enorme, porque ele implica em uma cooperação intencional, não? Cooperação por sua natureza é intencional, não? Uma cooperação planeada com momentos muito definidos, não? E que nos permite preparar-nos para a próxima. Também, Mário planteou, se o NASUL existira com a força que tinha, não? Estou seguro
que o enfrentamento das respostas à pandemia haviam sido muito distintas, me parece. Bueno, Paulo Bus tem um artigo interessante no Le Monde, mais antigo, onde ele menciona, não, ele planteia a questão do escudo epidemiológico sul-americano para enfrentar em conjunto os principais problemas de saúde do continente, incluindo os processos endêmicos e epidêmicos. Ele planteia dessa maneira. É interessante que, ao mesmo tempo, Paulo, que foi uma pessoa que pensou tão claramente os determinantes sociais de saúde, tanto internos quanto globais, não tenha utilizado essa oportunidade exatamente para pensar que esse processo de um escudo epidemiológico ele solamente vai funcionar com o nível de cuidado que necessitamos em nossa região tão absurdamente desigual, se pensarmos que esse escudo vai muito mais allá que as respostas endêmicas e epidêmicas. Temos que pensar em um escudo epidemiológico que passe por las políticas econômicas também, que passe por las políticas de distribuição, que passe por las políticas de ciência e tecnologia, Mário, com a autonomia necessária, ou seja, com a mente aberta ao mundo, cooperando com toda a gente, mas ao mesmo tempo entendendo o papel que temos em nossos países e o compromisso que temos com nossa gente. Então, eu vejo o escudo epidemiológico dessa maneira. Do ponto de vista instrumental, ele vem com um hallazgo também que vem desde a pandemia do cólera, que é a questão do desenvolvimento de um sistema de inteligência em saúde, que seja informado por las melhores evidências científicas disponíveis e por vigilância epidemiológica, e por la identificação de los determinantes sociais globais e internos, e de la confluência de los dos. Então, eu vejo um escudo epidemiológico como fundamental, porque principalmente em um momento que o mundo se aísla, a questão regional assume um outro papel, eu creio, um papel fundamental de nos defender. Então, a Unasul separava o escudo epidemiológico, do meu ponto de vista, pode ser uma leitura equivocada, pela maneira como eu vi. Depois, habla de los sistemas universais de saúde, com acesso a toda a população, como se fosse uma outra coisa. Não? Acesso a los medicamentos, aí no caso, fármacos em geral, vacunas, não? E promoção da saúde de forma conjunta com os determinantes sociais. Então, é um paquete, mas um pouco aislado, como se o escudo fosse uma questão técnica e o resto uma questão política. Esse escudo ele é político por eminência, não há como não ser. Então, eu tenho um artigo que foi para a Netes de Fiocruz, um capítulo de um livro, que eu hablo desse sistema. Incluso identifico, é interessante que a National Security Agency tem um sistema de inteligência em saúde que é totalmente militarizado e que é direcionado principalmente para a proteção das tropas norte-americanas no mundo. Então, vamos a Afeganistão, que
bichos há em Afeganistão? E é outro conceito que eu creio que temos que incorporar, que é o de la guerra de facciones, que vem aí desde Maquiavel. Há um filósofo mineiro aqui, que incluso amigo personal, uma persona muito interessante, que é Newton Binotto, que trabalhou muito a questão da guerra de facciones e o mal-estar do neoliberalismo nesse momento, não? Como que passa com a destruição do Estado, não? Uma destruição ativa, intencional, organizada, não? E o surgimento das guerras de facções, que eu creio que vão de encontro de uma maneira que pode para eles parecer contraditória, mas vai de encontro ao governance without government. Impressionante, porque a filosofia é a mesma. E em la história sabemos que passa. Se transforma em guerra de facções, em Florença, em outras partes do mundo e atualmente em Brasília. E empieza a guerra de facções por arriba, pero tem um sistema de capilaridade enorme e se espalha para a população em geral. Então, isso nos dificulta tremendamente a discussão de lo que estamos fazendo. Isso se transforma em um escudo epidemiológico, em quase uma utopia, Belém, volvendo um pouco a tu planteio. Não? E nos força a pensarmos estratégias distintas delas que hacemos hasta hoje.